Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é uma revisão, tá, do primeiro bimestre. Então, todos os capítulos que eu coloquei para vocês estão olhando aí, ó, capítulo 6, 7 e 8, vão cair na avaliação do primeiro bimestre, tá bom? No nosso caso, é a P2, tá? Então, nós vamos fazer uma revisão desses capítulos, tá bom? Vai ser disponibilizado para vocês também uma revisão, tá? Desses conteúdos aí, desses capítulos, tá? E vamos dar andamento, então, tá? A nossa aula de hoje, que é uma revisão, tá bom? Bom, o primeiro capítulo tem aí como título Como o equilíbrio térmico foi importante para o desenvolvimento na vida na Terra, tá? Eu coloquei até uma imagem muito bonita aí do sol, no pôr do sol, tá? Porque sem o Sol não haveria, né, vida aqui na Terra, porque o Sol é a nossa principal estrela do sistema solar e é ele que fornece, né, energia para o nosso planeta, né? O calor, né, que tanto a gente precisa, a iluminação, tá, que vem diretamente do Sol, ela é primordial para a vida no planeta Terra, tá bom? Bom, mas para que isso aconteça, né, é preciso do equilíbrio térmico, tá? O equilíbrio térmico é o estado em que as trocas de calor, né, entre eles se estabilizam e as temperaturas possam se igualar. Então as temperaturas precisam estar o quê? Igualadas na mesma, tá, proporção, porque senão não teria como ter vida aqui na Terra. Então nós precisamos desse equilíbrio, tá? Para que a quantidade de energia que a Terra recebe, né, tanto se for durante o dia quanto à noite, tá, seja a mesma que ela perde durante a noite. Então, o que ela ganha de dia, tá, que ela recebe durante o dia, tem que ser a mesma que ela perde durante a noite, para que ocorra esse equilíbrio, tá bom? Bom, fenômenos, tá, que interferem no equilíbrio térmico da Terra. Infelizmente, nós temos aí alguns fenômenos que vão interferir indiretamente no equilíbrio térmico da Terra, tá? E o que é isso, professora? Bom, são, infelizmente, né? São influências. Pode ter influência natural? Pode, que vem da própria natureza? Sim. Mas tem também um tipo de fenômeno que nós mesmos, nós, seres humanos, né? Provocamos e que influencia no equilíbrio térmico. Então, além do que é naturalmente, tem também, né, o que a gente faz. Então, o problema é o que esses fenômenos podem, tá, prejudicar a nossa atmosfera, tá? Por quê? Porque parte dos gases que são emitidos provoca lá o efeito estufa, tá? Então, é complicado, minha gente, tá? Então, o efeito estufa, ele é um efeito natural, que é também primordial no planeta Terra, que é importante, tá? Porque às vezes a gente fala efeito estufa, a gente só pensa do lado negativo, mas não é não. O lado positivo também do efeito estufa é que nos permite, né, sobreviver aqui na Terra. Só que o problema são esses fenômenos, esses efeitos que são provocados tanto naturalmente quanto pelos seres humanos, tá? E é isso que a gente vai ver, tá bom? Bom, vamos ver então primeiro aí o que é natural. Então, as influências naturais que afetam o equilíbrio térmico da Terra são os ventos, a vegetação, a transpiração dos seres vivos, a reflexão de calor pela água, as nuvens, o gelo e o vulcanismo, tá? Então, esses são naturais. Agora, e aqueles que é provocado pelos seres humanos, professora? Então, nós vamos ver. Ó, as queimadas, tá? Coloquei até aí, ó, para vocês olharem, tá? Que as queimadas, infelizmente, às vezes uma queima de cigarro pode provocar aí queimadas, tá? Incêndios que agridem o meio ambiente, né? A fauna, a flora e a atmosfera também, por causa dos gases poluentes, tá? Tem os desmatamentos, agricultura em larga escala, criação de gado, liberação de gases aerossóis, que são fumaça, spray, tá?
que infelizmente prejudicam, tá? Esse CFCS, essa abreviatura aí, tá? É uma abreviação para diversos tipos de gases, tá? Que são formados por cloro, flúor e carbono, que contribuem para a destruição da camada de ozônio, tá bom? Então, esses tipos de gases aí, que tá abreviado, são altamente poluentes, tá? Então, eles destroem a camada de ozônio. Camada de ozônio é o quê? É a camada que protege, tá? Nós, seres humanos e seres vivos aqui da Terra, dos raios ultravioletas do Sol. Então, para vocês verem como é complicado, tá? Então, por isso que a gente tem que repensar muito em nossas atitudes. Por quê? Porque além de prejudicar o meio ambiente, ainda prejudica nós, seres humanos, tá? Bom, além desse, tudo que eu falei aí, não acabou não. Ainda tem a queima de combustíveis fósseis e biomassa que liberam dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, tá? Então, isso tudo aí vai para a atmosfera e provoca aí uma poluição, vamos dizer assim, a poluição do ar, né? Porque esses gases vão para a atmosfera e prejudica o meio ambiente e o equilíbrio térmico da Terra, tá? Então, gente, vamos repensar, né? Bom, vamos para o próximo slide. Variação do equilíbrio térmico e a vida na Terra. Bom, desde a formação do planeta Terra, o clima se altera constantemente em busca do equilíbrio térmico, né? Então, o problema é o quê? É que muitos cientistas hoje estudam mudanças climáticas. Por quê? Porque desde a formação do planeta o clima vai só se alterando, tá? Então, vai se alterando em diversos locais, né? A temperatura tem aumentado e tem provocado aí complicações. E nós vamos estudar que complicações são essas, tá? Então, os cientistas hoje estudam mudanças climáticas, né? Eles concordam que uma das principais causas da intensificação do efeito estufa é a ação humana ao longo dos séculos. Então, o que prejudica não são, nós vimos os efeitos naturais, sim, mas quem prejudica em maior escala são os seres humanos, tá? E nós podemos prever, né, algumas consequências, tá, do efeito estufa. Então, quais são? Aumento da temperatura média global, tá, o que tem acontecido, tanto do ar e dos oceanos, derretimento do gelo, tá, e consequentemente elevação do nível do mar. Eu até coloquei essa imagem aí para vocês verem o gelo se derretendo, que é para não era para estar acontecendo isso. O derretimento cada dia que passa, né, vem só aumentando, tá aumentando demais. Então, é um caso complicado também, porque consequentemente eleva o nível do mar, tá? Temperaturas mais altas em algumas regiões, né? Eu já tinha até falado sobre isso, provocando maior evaporação e formação de chuvas, tornando alguns locais mais úmidos e outros mais secos, entre outros. Então, existem muitas complicações, gente. Então, tá complicado. O que a gente pode fazer, hein? O que a gente pode fazer para poder diminuir isso? Evitar o desmatamento, né? As queimadas, tá bom? Usar, hoje em dia eles estão substituindo, tá? Uns sprays e gases que existiam em refrigeradores mais antigos, tá? Hoje é proibido, inclusive aqui no Brasil, então foi modificado. Então hoje nós temos que pensar em alternativas para evitar, né, essa intensificação do efeito estufa, tá? Porque infelizmente, né, intensificando o efeito estufa, o que acontece? Causa o aquecimento global, tá? Então, uma coisa leva a outra, tá bom? Efeito estufa, coloquei aí, ó. O nome efeito estufa foi inspirado nas estufas de plantas, que realizam um processo muito parecido ao fenômeno atmosférico. O vidro ou plástico da estufa permite a entrada de radiação que é absorvida pelas plantas no seu interior. O calor não absorvido é irradiado de volta, mas fica retido pelo plástico ou vidro e permanece dentro da estufa. A liberação excessiva de gases, especialmente pela queima de combustíveis fósseis, intensifica o efeito estufa, causando um aquecimento global. Então, eu coloquei essa imagem aí para vocês poderem visualizar melhor como ocorre o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Vocês estão vendo aí a queima de combustíveis fósseis, a abreviatura lá, ó, dos CFCS, que são quem? Os gases formados por cloro, flúor e carbono,
tá? Isso tudo aí, que é emitido aqui, tá? Vai diretamente para a atmosfera. E olha o que acontece, tá? Então, vai só intensificando o efeito estufa, tá? Olha como é complicado, gente. Muito difícil. A gente olha assim, às vezes não tem, né? Às vezes a gente comentando, a gente não tem noção. Então, eu coloquei essa imagem aí que vem explicando direitinho o que acontece, tá? Então, é um caso a se pensar, né? Bom, o próximo capítulo é o capítulo 7. Para que servem os combustíveis, tá? Nós vimos que vários combustíveis, né? Hoje nós sabemos que os combustíveis são o quê? Nos auxiliam, tá? Na nossa locomoção, né? No nosso dia a dia, tá bom? Mas vamos conhecer então um pouco mais da história do uso dos combustíveis pela humanidade. Bom, lá nos primórdios, há muitos e muitos anos atrás, né? As pessoas, né? Os seres humanos que viviam aqui, eles não tinham os combustíveis que nós temos hoje, certo? Então, o que eles faziam? Eles tentaram buscar, né? Mecanismo para poder sobreviver, né? Começou tudo aí o quê? Com o fogo, tá? Então, quando descobriram o fogo, tá? Foi, querendo ou não, um auxílio, né, para todos esses povos que viviam aqui, tá? Porque vocês imaginem, eles viviam sem o calor, né? Vamos dizer assim, dura um calorzinho, vamos supor, tava frio. Como é que eles iriam, como eles se aqueciam, né, sem o fogo? Então, através do fogo eles puderam se alimentar, cozinhar os alimentos, porque até então não tinha como cozinhar, não tinha fogo, não tinha nada, tá? Então, através do fogo, né, foi com o passar dos anos, né, claro, de acordo com as tecnologias que foram sendo desenvolvidas, tá? Foi dando andamento aos primeiros combustíveis, tá? Então, essa descoberta, querendo ou não, minha gente, foi feita por pesquisadores, né? Claro, né? Porque como é que a gente vai saber como começou isso tudo, né? Mas através dos pesquisadores descobriram que o fogo, vamos dizer assim, alavancou essa parte aí de combustíveis, tá? Que foram sendo aprimoradas ao longo dos anos, tá? Até os dias de hoje, tá? Então, vamos para o próximo slide. Combustíveis de fontes de energia não renováveis, tá? Então, agora nós vamos ver os combustíveis de fontes de energia não renováveis. O que são não renováveis? São aqueles que não se renovam na natureza, né? Conforme ele é extraído, ele não tem como vamos dizer assim, se recompor na natureza, tá? Só que o problema desses tipos de combustíveis, tá? Que são os combustíveis fósseis, é que eles produzem, tá, gases poluentes, tá bom? Ele tem o seu lado positivo, tá? Que é a produção mais eficiente de energia, mais rápida e de mais fácil obtenção, tá? Mas o seu lado negativo é esse. Por quê? Porque é liberado em grande escala os gases poluentes, tá bom? Que, querendo ou não, consequentemente, nós já vimos, eles intensificam o efeito estufa e, consequentemente, gera o aquecimento global, tá? Então, a gasolina, ela é um derivado do petróleo, tá? Que contém muitas impurezas, entre elas o enxofre, tá bom? O óleo diesel é um outro subproduto do petróleo que apresenta esse componente e em proporções ainda maiores, tá? Então, esses gases, infelizmente, eles vão para a atmosfera, tá? E geram o quê? A chuva ácida, tá? Nós vamos ver aqui que a chuva ácida, ela é altamente corrosiva para os seres vivos, monumentos, estátuas de rochas calcárias e materiais metálicos, tá? Então, a chuva ácida, infelizmente, ela traz muitos prejuízos, tá? Então, até coloquei aí para vocês uma imagem de como ocorre a chuva ácida, que infelizmente quem provoca a chuva ácida, o próprio ser humano, tá? Por quê? Porque é a gente que libera esses gases, tá? Através dos combustíveis fósseis, tá? Da gasolina, que nós vimos aqui, né? O óleo diesel, enfim, tá? Então, esses gases vão para a atmosfera,
tá bom? Juntamente eles reagem lá com o vapor de água e formam as nuvens e a neblina e essa chuva cai, só que é uma chuva ácida, tá? O que ela pode provocar, né? No caso dos lagos e do solo, eles ficam mais ácidos, tá? A intoxicação das espécies que vivem nesses ambientes, tá bom? Nos seres humanos pode gerar problemas respiratórios, alergias e até afetar o pulmão de forma irreversível, tá? E também danifica o mármore dos monumentos históricos e edifícios, tá? Porque ela é corrosiva, então ela corrói os monumentos. Então, a chuva ácida, gente, é um outro problema, tá? Que é prejudicado, porque a chuva até então, ela não tem que ser ácida, ela só se transforma em ácida quando é liberado gases tóxicos, tá bom? Fora isso, a chuva não é ácida, tá? Então, infelizmente, quem provoca chuva ácida são os seres humanos, tá? A grande emissão de poluentes que vem através dos combustíveis fósseis, tá? Bom, essa aí é a chuva ácida, essa imagem. Bom, eu vou parar o vídeo agora. No vídeo 2, no próximo vídeo, a gente continua essa aula, tá bom?